Fala pessoal, tudo ok com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar a função for para estruturar uma repetição, beleza? Então já vá se inscrevendo no nosso canal, deixando o like no vídeo, ativando as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos aqui do canal Jovens Programadores. Então vamos pro vídeo. Bem, pessoal, o que a função for vai fazer? No que ela vai poder te ajudar? Meio que ela é uma estrutura de repetição, ou seja, quando você precisa ali pedir para o usuário responder, por exemplo, uma mesma pergunta 5, 6 ou infinitas vezes, você não precisa digitar ali a função printf e o scanf para receber aquilo diversas vezes. Você pode simplesmente utilizar aí a estrutura for, a função for, para que você ganhe aí linhas, para que seu programa não fique muito cheio, seu código não fique muito extenso, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem estar utilizando a função for a seu favor. Eu já estou aqui com um projetinho criado, com os comentários criados, no caso vocês coloquem o autor, a data e uma pequena descrição do que o programa vai fazer. Hoje eu vou estar fazendo um programa aqui que vai mostrar na tela uma contagem de 1 a 10 sem precisar escrever 10 printfs, mas utilizando aí rapidinho a função for, beleza? Então, vamos criar aqui já uma variável, a variável int i, pode ser qualquer uma, você não precisa estar criando necessariamente uma variável, mas eu vou colocar aqui com variável e sem variável para vocês verem como é que funciona, certo? Aí, tranquilo, você já criou uma variável, você nem precisaria fazer a variável, mas eu vou criar uma aqui para ficar mais fácil. A gente cria uma variável aqui com qualquer nome, a gente aqui na programação utiliza muito a variável i na estrutura de repetição, então vou estar utilizando ela aqui, vocês vão ver ela muito aí ao decorrer das aulas. Tranquilo? Então vamos criar aqui a função for. Como é que se escreve a função for? Você vai escrever for, que é para, vai abrir parênteses, você vai abrir aqui os conchetes. E aí o que vai acontecer aqui? For para a função que você vai colocar aqui dentro, a condição que você vai colocar aqui dentro. Quando ela for verdadeira, quando ela for a condição estar realmente de acordo ao que você escreveu, ela vai repetir o que você colocou aqui dentro dos parênteses pela quantidade de vezes que você estipulou. Tranquilo? Então aqui, a gente já tem uma variável i e a gente não precisa criar outra, mas você poderia estar criando ela aqui dentro. No caso, por exemplo, se a gente apagasse aqui esse int i aqui e colocasse int i aqui dentro igual a 0, não iria atrapalhar em nada o nosso projeto, seria a mesma coisa, tranquilo? Então, agora vamos fazer aqui dentro do for, aí a gente só faz uma função só e vai ficar mais fácil de entender. E se tiver dúvida, depois eu volto aí reexplicando como vai funcionar aqui a função for, tranquilo? Vamos aqui, int i igual a 0, e aqui, para que serve esse int i, que é igual a 0? Ele vai iniciar a nossa contagem, ou seja, a nossa contagem vai começar ali de 0 e vai ter uma determinada quantidade que é a que a gente vai estipular, que vai definir aí quantas vezes o nosso for ele vai ser repetido, tranquilo? Então aqui, vamos supor que a gente queira que enquanto i for menor que 10, i mais. E o que é que isso aqui significa, pessoal? Significa que a gente começou aqui utilizando uma variável para começar de um início, começar ali como se fosse no cronômetro, a gente começa de 0, e aqui a condição, que enquanto a nossa variável i for menor que 10, o nosso programa vai repetir. E esse i mais aqui não é nada mais, nada menos que um incremento à variável i. É como se a cada repetição a gente colocasse aqui na variável i mais 1 de valor. A gente poderia até trocar esse mais aqui por mais 1, mas vamos deixar aqui o mais que é melhor, que vocês já ficam se acostumando aí, já começam a se acostumar com alguns atalhos aí da linguagem de programação, tranquilo? E aqui o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai colocar aqui simplesmente a função printf, que vai mostrar na tela
o nosso valor da variável i. Vamos colocar aqui então porcentagem i, e aqui a gente vai apontar para a nossa variável i. Tranquilo? Vamos colocar aqui agora um /n para ficar bonitinho, organizado o nosso projeto. E vamos executar aqui para vocês verem como vai funcionar. Olhem só, ele já fez essa contagem e ele começou aqui de 0. Ele pegou de 0, 1, 2, 3 e veio até o 9, porque ele conta de 0 até um valor que seja menor que 10 aqui na nossa condição, enquanto i for menor que 10. Quando ele chegou no 10, i já passou a ser diferente de menor que 10, ou seja, ele já é igual a 10, então essa condição aqui não é mais verdadeira, e ele simplesmente saiu aqui do nosso projeto. Tranquilo? Então, vou estar alterando aqui para vocês verem com mais facilidade. Vamos colocar aqui que int começa de 1 e que ele vai repetir até for menor que 11. Ou então a gente poderia colocar 10 e colocar um igual aqui e executar, que seria a mesma coisa. Então, vamos executar aqui. E vejam só que ele já começa aqui e vai de 1 a 10 normalmente. E como é que a gente vai fazer isso aqui se caso a gente não quisesse criar a nossa variável int i aqui dentro? Simplesmente a gente apagaria aqui o int, colocaria i e colocaria aqui igual. A gente poderia criar aqui, ó, int i, criar a nossa variável i aqui fora, colocar igual a 0. Aqui fazer a indentação do código. E aqui a gente já criaria a nossa variável int i, a nossa variável i aqui fora. E aqui simplesmente a gente atribuiria para ele o valor que a gente começaria, tranquilo? Vamos executar aqui para vocês verem que funciona da mesma forma. Ele pulou um aqui, int i igual a 0. Aí eu coloquei o igual aqui, que seria o caso de uma condição, por isso deu erro. Mas aqui é só você colocar um igual, que aí já vai atribuir o valor 1 para o nosso projetinho. É bom que dá esses erros aí que vocês veem que vai acontecer de você esquecer de fazer alguma coisa. Ninguém é perfeito, mas você vai aí corrigindo de acordo as suas falhas e vai aprimorando aí o seu conhecimento, tranquilo? E também funcionaria aqui se você fizesse ao contrário. Por exemplo, você queria fazer uma contagem regressiva, basta você colocar aqui o 10 na inicialização do int da nossa variável i, que ele ia começar com 10 e iria descer. No caso, a gente iria querer fazer a contagem até que 0 fosse maior ou igual a 10. E aqui, em vez da gente colocar o mais, a gente colocaria menos, menos ou menos 1. Vamos executar aqui. Ele deu um erro. É isso. Enquanto i aqui é 0 e aqui é a variável i. Vamos executar aqui. Aí ele deu esse erro aqui também, porque eu esqueci de colocar a variável i. Mas a gente já consertou aqui. Vamos executar. Aqui é maior. Ele deu erro aí porque eu troquei a posição. Coloquei que 0 teria que ser maior que i, que 10. E depois eu coloquei que i. E obviamente isso ia dar conflito. Mas agora aqui eu já consertei. E provavelmente vai dar certo, que é enquanto 0 for menor ou igual a i, ele vai repetir a nossa função. Por quê? Porque aqui o i vai começar com 10. Então, 10 é maior ou igual a 0? É. Então, ele vai repetir e vai diminuir um valor de 10. Esse 10 aqui já vai passar a ser 9, depois 8. Então, vamos executar aqui. E vejam só que ele já faz aqui, ó, de 10, a contagem de 10 até 0. Tranquilo? Então, pessoal, para a próxima aula eu quero que vocês façam um algoritmo que vai pedir para o usuário um valor. E aí você vai fazer o autoincremento desse valor 10 vezes. Por exemplo, se você pedir para o usuário para ele digitar um valor e ele digitar 3, eu quero que você mostre na tela 10 vezes a soma do valor 3 sobre 3. No caso, primeiro você iria mostrar, por exemplo, 3, depois 6, depois 9, depois 12 e assim sucessivamente até o 30, tranquilo? Então, pessoal,
se eu te ajudei. Se você curte aqui o canal Jovens Programadores, gosta do nosso conteúdo, já vá deixando o like aí, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever se você não é inscrito. E aí, se você puder compartilhar com o pessoal aí, se você faz faculdade ou é professor de alguma faculdade, alguma turma de ensino médio que tem o técnico integrado, você já compartilha aí para estar ajudando aí tanto ao canal Jovens Programadores a crescer, quanto as pessoas que podem se agregar aqui do conteúdo, tranquilo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes.